Aí teremos o encerramento, iremos para o almoço e retornaremos às 14 horas para continuar os debates e, por final, a gente fazer a plenária para botarmos no papel e encaminharmos às prefeituras as ideias trocadas aqui nesse seminário. Por favor, professor. Muito bom dia. Muito bom dia a todos e a todas. É uma satisfação. Quero agradecer aqui nas pessoas do Henrique, do André e da Roberta a deferência em nos convidar à Comissão Técnica de Bicicletas da NTP, que a gente está nesse momento presidindo. Tem a maior satisfação em dar um apoio institucional a este evento, que nós reputamos da mais alta importância, por se tratar exatamente, ou vir ao encontro exatamente dos objetivos pelos quais a comissão funciona. Historicamente funcionou e funciona. É uma iniciativa louvável quando nós estamos aqui consorciados, existe aqui o interesse comum de dois importantes municípios do estado de Santa Catarina, discutindo algo de muito valioso. E eu estou aqui com uma preocupação muito grande, a minha responsabilidade aumentou, né? Porque tem pessoas aqui de uma envergadura, né? Mas vamos tentar aqui desenvolver da melhor forma aquilo que a gente trouxe com muito carinho e com muita simplicidade para vocês. Eu vou falar sobre a vida. Quando a gente fala de bicicleta, de ética, de urbanismo, nós estamos falando sobre a vida, estamos falando sobre a cidade, sobre o planeta Terra. Então, o veio do nosso esforço aqui é nesse sentido. É saber em que a nossa vida pode melhorar a partir de políticas públicas. É esse o meu esforço, que com muita dedicação eu construí para vocês aqui. Primeiro eu tenho que me contextualizar onde eu estou. Então eu preparei aí esse pequeno vídeo para a gente começar a conversar aqui nessa manhã, no dia 8 de novembro. Eu não consigo falar sem me situar, entende? Isso aí é um vício, um hábito meu. Afinal de contas, nós estamos numa aldeia global. Então eu tive que encontrar Camboriú e Balneário de Camboriú via satélite para eu poder corresponder ao convite feito pela sociedade desses dois importantes municípios. Eu estou fazendo um passeio neste território maravilhoso, nessa referência turística, neste povo trabalhador para o Brasil. Eu estou buscando me contextualizar, porque falar para uma sociedade conurbada como esta aqui é de muita responsabilidade. Eu sou um visitante, é a primeira vez que eu estou aqui, então eu tive que passear pelas ruas, e na verdade, como diz um grande autor, são o sentido da cidade. Nas ruas é que as coisas acontecem, e a qualidade de vida das pessoas nas cidades, elas estão retratadas nas ruas, nas esquinas, por onde as pessoas se deslocam. Porque, na verdade, eu trouxe aqui uma provocação. Porque, na verdade, especialmente os gestores precisam de pensar, de experimentar e, mais que nunca, usar e ainda mais agir, que é o que falta muito para os gestores das cidades do Brasil. Não só aqui, não só em São Paulo, não só na minha Hidrolândia. Eu moro em Hidrolândia, já ouviram falar? Uma cidade 30 quilômetros da capital do estado de Goiás, Goiânia. Pode passar o próximo, por gentileza. Lá tem 6.000 habitantes. Eu moro numa chácara, pé do morro. E eu gosto de plantar e de olhar as estrelas e a lua,
porque só assim a gente pode compreender as cidades. Do meu ponto de vista, o que nós temos que cometer é melhorar a nossa visão das cidades. E aqui eu falo meio como gestor. Eu fui gestor do órgão de trânsito da cidade de Goiânia, fui gestor da superintendência mais importante da Secretaria de Estado das Cidades, fui presidente do Conselho Estadual de Trânsito, fui membro da Câmara de Assuntos Veiculares do Conselho Nacional de Trânsito. Então eu sou um perdedor, porque os gestores estão levando uma surra da realidade para a qual eles devem atuar. Porque o quadro é esse. Nós temos colecionado um paradigma que vem de décadas, que nos leva a uma crise. O paradigma que foi construído por uma opção de governo na década de 50, quando aqui se estabeleceram as transnacionais montadoras da indústria automobilística. Os governos de então para cá optaram como um fator de indutor do desenvolvimento econômico do país ser a plataforma da indústria automobilística. E em nome dessa opção de desenvolvimento econômico, nós estamos agora vivenciando, estas gerações, uma barbárie, uma tragédia, porque as cidades brasileiras não mereceram o devido respeito nos seus aspectos de gestão, especialmente no ambiente do planejamento urbano. Então, o que nós estamos coligindo aqui agora, que nós estamos experimentando, é o resultado de toda uma política mal realizada. Ou seja, é o resultado da não realização de políticas públicas. Por isso eu acho que aquele que quer inovar e modernizar as suas cidades, ele tem que ter uma opção. Eu estou me referindo do ponto de vista da qualidade das cidades, com foco na mobilidade urbana. Ou ele administra as cidades para os carros e motos, para o transporte individual, ou ele administra a sua cidade tomando uma opção, optando pelo coletivo, pelos não motorizados. É esta revolução que nós temos que implementar no Brasil. E aí um paradigma emergente. Ontem o Miranda disse que só com pressão tem solução. Eu vou utilizar uma frase do Frei Beto, que diz mais ou menos a mesma coisa. Governo e feijão só tem resultado com pressão, só funciona na pressão. Mas também os gestores não podem lavar as mãos dizendo, gente, me pressiona para eu fazer. Ele tem que tomar uma opção, ele tem que ter uma atitude, ele tem que apresentar a sua plataforma quando vai colher os votos e defender qual a cidade que ele quer gestar, que tipo de cidade ele enxerga, e chamar a sociedade, mobilizar a sociedade para avançar com essa opção. Então, geralmente as pressões existem, e de certa forma são bem-sucedidas, quando, de uma forma resoluta, decidida, o gestor induz a sociedade o seu conceito de visão da cidade que pertence a todos nós. Nós estamos numa guerra de guerrilhas. A gente não pode mais falar de bicicleta de forma isolada, é a minha opinião. Como também não podemos falar de transporte público coletivo de uma forma isolada. Muito menos nós podemos falar de calçadas de uma forma isolada, porque senão nós fragmentamos esse debate. É o momento de juntar forças. Eu percebo assim, eu enxergo que nós nessa guerra de guerrilhas, nós temos 3 comandos guerrilheiros distintos. Um comando com as bicicletas, um comando com o transporte coletivo, um comando com as calçadas, acessibilidade, etc. Estão, de certa forma, produzindo excelente trabalho. Importantes documentos, estão avançando nos seus propósitos. Mas se não houver uma articulação desses atores que traduzem
a qualidade do deslocamento nas cidades, nós vamos para essa guerra desigual, divididos. Então, não há possibilidade mais de vislumbrar qualquer êxito se nós não articularmos com quem anda a pé, com quem anda de ônibus, trem, metrô, barco e com quem anda de bicicleta, as nossas estratégias. Nós temos que montar uma estratégia única, porque o lado de lá, que é o transporte individual, é muito forte. Eu já disse aqui, o fator de desenvolvimento econômico escolhido há 5 décadas pelos governantes brasileiros, repercutidos nos governos locais, é o transporte individual. Então, como disse bem aqui os que me antecederam, a luta é desigual, a guerra é desigual. Então nós temos que atuar como de fato numa guerra de guerrilhas, juntando forças para, uma vez articulados, vencer essa guerra. E ela não nos cai, ela não nos chega como um brinde. O que é a cidade que não um sítio de conflitos de interesse? Os interesses que vão preponderar são os interesses, obviamente, dos mais fortes. Eu me refiro ao poder econômico, ao poder político, ao poder social, que gesta com força a construção das nossas cidades. Isso é histórico, é tradicional. Nós temos que romper este paradigma. Isso que vocês fazem aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú, é parte dessa estratégia guerrilheira. Isso é força. Não importa se estamos falando com 3, com 30, com 300 ou com 3 mil. Nós precisamos de falar. E isso aqui, então, é o valor que traduz, que significa esse importante seminário. O povo está nervoso, com razão. E ele lança um conjunto de perguntas sobre uma crise. E não pensem, senhores, que crise é algo que a gente deva marginalizar, desconsiderar. Não, crise é um elemento importantíssimo na vida das pessoas, porque é o elemento mais forte da dialética. Sem a tese não existe a antitese, portanto não existe a síntese. É pela crise que nós nos fortalecemos, porque aí precisamos de acumular forças para vencer. É o que diz Leonardo Boff nesse pensamento que está escrito ali atrás. Ou há crise ou não há solução. E nós estamos em plena crise. Até porque fomos nós, sociedade brasileira, que criamos a época da velocidade. Mas nós estamos no sentido enclausurados dentro dela nesse momento. Os nossos conhecimentos se tornaram céticos, a nossa inteligência empedernida e cruel, e por síntese pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Quer dizer, a gente pensa demais. Tem lei demais, tem excesso de leis, inclusive na área de mobilidade urbana. Tem a Constituição Federal, tem o Estatuto das Cidades, tem o Plano Nacional, ou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem dezenas de referências de acessibilidade, 18 referências constitucionais de acessibilidade, constitucionais federais, mais de 30 legislações ordinárias federais que tratam da acessibilidade, só para dizer acessibilidade. Mais de 600 resoluções e legislações locais tratando de acessibilidade. E até hoje, não vejo nenhuma cidade com seus prédios públicos cuidando da sua própria acessibilidade, embora seja lei. Então, lei nós temos demais. Marco regulatório no Brasil é algo extraordinário, é algo fantástico. O problema é efetivar, é agir, é ter atitude, é cometer um gesto. Isso é crise, crise de gestão. É o que diz aí esse meu amigo lá de Hidrolândia. Nós pensamos em demasia, mas sentimos muito pouco as coisas. Falamos muito. Tem uma música do Chico Buarque que ele fala mais ou menos assim: entre a intenção e o gesto há uma grande distância. Porque bem intencionados nós sabemos que os gestores são. Mas não adianta só a lei e a boa intenção, é preciso gesto. É este o sentido da vida. Premissa número 1.
Eu estou falando de vida. E o que mais mata na mobilidade, na política, no resultado das políticas de mobilidade das cidades, é a velocidade. Essa é uma premissa básica. Eu vejo que Curitiba está atuando há anos querendo implantar a Zona 30. Enfrenta resistências. Está aqui a minha colega eu sou também coordenador da Regional Centro-Oeste da NTP, e aqui está aqui a minha colega prestigiando a gente também, Rosângela Batistella, uma técnica de excelência indiscutível, que é coordenadora da Regional da NTP no Paraná. Obrigado, Rosângela, pela presença aqui. Nós estamos buscando, com muito esforço, há anos, diminuir a velocidade das cidades, o ritmo frenético. Nós estamos passando pela cidade, nós não estamos sentindo a cidade. A gente só sente a cidade quando a gente anda devagar. Porque a gente só sente a cidade só tem sentido quando nós vivenciamos cada espaço dela, sobretudo o espaço de mobilidade, que é o espaço que a gente anda. E a gente só faz isso com qualidade quando a gente anda a pé, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente anda de ônibus. O resto é pressa. E depressa, nós temos um grande desperdício acumulado. Bom, não vejo solução para essa tragédia nacional, para essa mortandade inominável, que não seja gestar as políticas de circulação de uma forma também articulada. Não vamos acalmar as cidades do Brasil se nós não articularmos políticas pautadas no desenvolvimento urbano sustentável, tratar da sustentabilidade. E sustentabilidade não é só plantar o jardim, não é só plantar a árvore, não é só emitir gases poluentes. Sustentabilidade é quando você tem motivos para sorrir para a pessoa que se desloca na calçada, sem que você conheça. Sustentabilidade é sentir a vida. E a vida só tem sentido se nós nos comunarmos, se nós interagirmos entre nós, seres humanos. Isso é sustentabilidade. Isso aí nós já vimos aqui. É exemplo, né? O Brasil adotou como fator indutor do seu crescimento econômico a indústria automobilística. Já falaram muito aqui, né? E nós estamos aí vivenciando grandes árvores de Natal, né, ao longo dos nossos eixos, até bonito. O que é bonito no transporte individual é à noite, quando essas luzinhas nos lembram o aniversário de Jesus Cristo. Mas o resultado está aí. Esse número está defasado, já foi atualizado. Ele vem do Sistema de Informações de Mortalidade, são números oficiais das mortes no Brasil. Nós produzimos por ano um Vietnã de cadáveres. Isso não é brincadeira, não é normal isso, embora pareça. Ou seja, nós matamos no trânsito a queda de 2 Boeings por semana. Nós matamos no trânsito 3 boates Kiss incendiadas por semana. Quando um Boeing cai com 280 passageiros, a comoção generaliza-se. Quando a boate Kiss queima 200 adolescentes e jovens, a comoção é devastadora. Mas quando nós matamos 45, 50 mil pessoas por ano e aleijamos mais 60 mil por ano, é uma coisa normal? Foi porque Deus quis? Ah, chegou o dia dele? Engraçado, isso parece que não está afeta a nós. Sempre a mortalidade ou acidentalidade grave, gravíssima do trânsito, sempre parece que só acontece com os outros. Eu não conheço menos de 80% dos meus amigos e amigas que não tenham uma relação com conflito de morte, ou de mutilação, ou de lesão grave no trânsito. Tenho certeza que muitos aqui, se não tem na família, tem amigos. Tem
pessoas que interagiram a vida toda envolvidos nessa tragédia nacional, nessa guerra. E outra, não é guerra surda não, é uma guerra declarada. Aí está, ó, a crise da saúde pública no Brasil. Por isso, circulação, trânsito tem muito a ver com saúde pública. Nós mandamos para os leitos hospitalares 150 mil pessoas ano. Essas 150 mil pessoas aí, elas são criteriosamente selecionadas. São pessoas que ficaram em média 20 dias nos leitos hospitalares dos hospitais de urgência no Brasil. Não tem sistema único de saúde que sobreviva. São 11 bilhões por ano que se gasta com rescaldo previdenciário e com sistemas de urgência. E não adianta construir outros hospitais de urgência. Nós temos que aprender que não adianta matar o pernilongo que nos incomoda no nosso quarto. Nós temos que ir lá na esquina e acabar com a poça de lama que gera o pernilongo. E lá, no caráter preventivo, se antecipar a desgraça. Medidas preventivas que não se pensa nesse país. É um país reativo. Eu queria ter nascido em Copenhague, para não ter tanta tristeza. Mas sou brasileiro e moro lá em Hidrolândia. Aqui é o quadro epidemiológico lá da minha terra. O estado de Goiás mata... Opa, estou igual Miranda ontem. Perto. Que errado, Miranda. Eu passei muito para frente. Eu estou passando para frente. Está aqui. O estado de Goiás, ele mata quase 3 vezes o índice de tolerância da Organização Mundial de Saúde por cada grupo de 100 mil habitantes. Quase 30. O índice de tolerância é entre 8 e 11 mortes por causas externas para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, se Goiás está matando 27 por 100 mil, e o mundo está matando 19 por 100 mil, e o Brasil 20 por 100 mil, nós estamos acima do índice de tolerância. Então, nós estamos numa epidemia de mortes no trânsito no Brasil. Não é o Antenor, não é o Miranda, não é a Rosângela que está dizendo isso, não é o André. São órgãos da saúde, é a Organização Mundial de Saúde que está dizendo isso. E nós temos uma cidadezinha lá, eu vou citar o nome dela, porque ela é a campeã. Um município mata 50,7 por cada grupo de 100 mil habitantes. Uruaçu fica ao lado de uma BR-153. O mesmo tipo de BR, né? A mesma caracterização técnica, né? Técnico-jurídica. Aqui tem a 101, toda rodovia que começa com 1 são rodovias longitudinais. Então nós temos uma rodovia assassina, 153, na Belém, Brasília, e nós temos uma rodovia assassina 101. Temos algo em comum, hein? Mortes em rodovias. Rodovias que não passam dentro das cidades. Rodovias, pelo contrário, que foram engolidas pelas cidades. A gente é engraçado, não planeja a cidade ou planeja mal, empurra a cidade para o meio, botar a rodovia como uma avenida dentro dela e depois chama lá o poder público, tira essa avenida aqui, essa rodovia que virou avenida de dentro da cidade. Isso é falta de planejamento urbano. É só uma curiosidade, porque nós vamos voltar a falar nesse município um pouco mais adiante. Muito bem. Nós temos que buscar então cidades acalmadas. Somente assim teremos mobilidade segura. E quando eu falo de cidades calmas, eu estou falando de bicicleta, eu estou falando de calçada, e eu estou falando de transporte público, transporte coletivo. Não há outra forma de assegurar mobilidade segura se não acalmarmos as nossas cidades. Até porque não há solução para carro em lugar nenhum do mundo. Pode construir túnel, pode enfiar carro para dentro, pode enfiar carro para cima, pode enfiar carro para tudo quanto é lado, que não vai ter a solução para o carro. É transporte individual. Pode colocar um viaduto em cima do outro. Lá na minha província, onde eu nasci, Goiânia, eles estão fazendo, sabe o quê? Construindo. Qual é o seu nome? Fernanda. O nome da minha filha mais velha. Vai me dar um neto agora na passagem de ano. Vai chamar Leonardo Pinheiro.
Lá em Goiânia, Fernanda, eles estão construindo um prédio de 30 andares, cada apartamento tem garagem, vai ter um elevador para carro. Fica lindo. Tem como um gestor entender que isso é progresso, que isso é modernidade? Ah, não, mas é um empreendimento privado, mas proíbe. A lei está aí para isso. Vamos fazer lei e proíbe essa indecência, que além de ostensividade agressiva, é ainda mais reconhecer que o carro tem que estar dentro da nossa casa, de preferência ao lado da nossa cama. Aliás, tira a cama, deixa o carro. É até mais interessante, sei lá. Muito bem. Precisamos de ações estratégicas. Lá em Goiás, quando eu estava nas grandes cidades, eu vou ler isso aqui. Eu criei um observatório, envolvi o setor de saúde pública, mas articulei com todas as áreas da Secretaria de Saúde das cidades, políticas de planejamento urbano, transportes, trânsito, habitação, saneamento, comunicação, educação e a saúde, como eu já disse. Vocês lembram aquela escala que eu fiz ali do quadro epidemiológico de Goiás? Tem 21 cidades ali, esqueci de dizer isso. São as 21 cidades que matam 74% no trânsito. Lá tem 246 municípios, portanto, menos de 10% dos municípios do estado de Goiás mata 74% no trânsito. Então, esses municípios são o nosso foco. E aí a gente fez uma pesquisa, coordenada por mim, sobre os aspectos socioeconômicos, os aspectos de infraestrutura de cada um desses 21 municípios. Coincidência? Bingo! Todas, indistintamente, tinham graves problemas de política de resíduo sólido, políticas de drenagem, política de tratamento de água, política de esgotamento sanitário, déficit habitacional altíssimo, problemas graves de planejamento, problemas ambientais e problemas de circulação. Logo, quando nós estamos falando de morte no trânsito, a coisa não é só carro, não é só relação máquina-gente, não é só circulação. É a cidade como um todo. Ou seja, quanto mais doente é uma cidade, mais morte no trânsito ela produz. Então a gente tem que observar as cidades de uma forma macro. Por isso eu coloquei o globo lá. Quando a gente for discutir políticas públicas de mobilidade em Camboriú e Balneário Camboriú, a gente tem que chegar por cima. Não é só o problema da calçada, do transporte, do corredor, ou da bicicleta, da ciclovia. Tem problema também de saneamento, de drenagem. Ixi! Então é preciso articular. Sem essa articulação é desperdício, é desinteligência e pouco provável resultados positivos. Então nós buscamos esse conceito para atuar. E nós temos aí uma ferramenta. Foi dito aqui pelo secretário, brilhantemente disse aqui, uma política nacional de mobilidade urbana que depois de 17 anos no Congresso Nacional foi sancionada ano passado. Não é, Miranda? 17 anos. E ela é uma grande cesta de ferramentas para os gestores municipais. Ou seja, os gestores municipais das cidades, portanto, eles ganharam de presente, vamos dizer assim, entre aspas, do governo de presente, porque ficava 17 anos lá. E alguém chegou e resolveu. A doutora Dilma lá resolveu. Vamos votar e vamos sancionar. Sancionou. Então os prefeitos têm à sua disposição um conjunto de ferramentas que traduzem importantes diretrizes capazes de fazer frente nessa guerra desigual, capazes de colocar à disposição das forças guerrilheiras, dos bicicletistas, dos calçadistas, dos transportistas. Por que então não aproveitar? Nesse conjunto de diretrizes, opa, apertei errado de novo. Lá está dizendo que a prioridade absoluta tem que ser para transporte coletivo, que a equidade no uso das vias tem que ser resgatada, ou seja, tem que ser devolvido para o pedestre o seu espaço tão amaldiçoado. Tem que ser devolvida como opção importante para os deslocamentos condições de estrutura e de gestão, porque também não é só infraestrutura. Talvez eu acho que é uma variação minha, Miranda. A infraestrutura eu acho que é a parte mais fácil de resolver, a infraestrutura cicloviária. O difícil, e que geralmente se torna esquecido,
é a gestão dessa infraestrutura, é a política de estímulo ao uso da bicicleta, ao mesmo tempo que desestimula o uso da motocicleta e do automóvel. É o planejamento de manutenção continuada. É sobre como o poder público vai fortalecer a sociedade para reconquistar